Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o Sérgio Gandra e desde já eu já quero abençoar sua vida porque está no ar o Lagoinha Viva. Se tem uma semana nova, tem Lagoinha Viva dentro da sua casa, no seu carro, aí no seu smartphone, seja onde você estiver, é a Rede Super sempre tentando e conseguindo, graças a Deus, abençoar você. Voltaremos lá para o ano de 2008, no 9º Congresso de Louvor e Adoração do Diante do Trono, e uma palavra que o pastor Gustavo Bessa trouxe top demais sobre intimidade com Deus. Confere aí. Você deve estar se perguntando o porquê dessa roupa. Eu imagino que essa tenha sido a primeira pergunta que surgiu aí na sua cabeça. Que roupa que é essa? Que é isso? Essa aqui é uma roupa para que eu jamais me esqueça das últimas palavras que Deus trouxe para um homem a quem Deus chamou de amigo. Um homem que ficou conhecido como amigo de Deus. Deus trouxe umas últimas palavras para esse homem, e essa roupa que eu estou usando aqui é para que eu jamais me esqueça dessas últimas palavras que Deus trouxe para uma pessoa a quem Ele chamou de amigo. E essa pessoa a quem eu me refiro se chama Abraão. Abraão é conhecido na Bíblia como aquele que foi chamado de amigo de Deus. E Deus compartilhou algumas palavras com Abraão, e as últimas palavras que Deus trouxe a Abraão, como nós temos registrado nas Escrituras, elas têm referência com essa roupa que eu estou vestindo aqui hoje. Essa é uma roupa da Índia, um país que tem menos de 1% de evangélicos, um país de mais de 1 bilhão de habitantes, mas um país com menos de 1% de evangélicos, de crentes no Senhor Jesus, pessoas carentes do Evangelho, carentes da graça, que precisam conhecer o Deus bendito que um dia morreu por eles na cruz do Calvário, mas que ainda não conhecem. Abraão, amigo de Deus, ouviu da boca do próprio Deus uma palavra que constantemente o fazia se lembrar das outras nações. Que palavra era essa? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, o livro dos princípios, o livro dos começos, o livro das bases, dos fundamentos. Eu quero que você leia um dos fundamentos estabelecidos aqui. Um fundamento que fala de amizade, amizade com Deus, intimidade com Deus. E o nosso tema hoje, nessa manhã, é intimidade com Deus. E necessariamente a intimidade com Deus vai levar essa pessoa que tem intimidade com Deus a ser bênção para as nações da terra. É impossível que uma pessoa que busque intimidade com Deus e que tem intimidade com Deus, é impossível que essa pessoa não se importe com as nações da terra, não se preocupe em ser bênção para as nações da terra. É impossível que alguém que busque a Deus, que ame ao Senhor, que busque a presença de Deus, que ouça Deus, é impossível que essa pessoa não se importe em abençoar as nações do planeta. É impossível. Toda aquela pessoa que busca intimidade com Deus, toda aquela pessoa que busca ser amiga de Deus, todo aquele que busca a presença de Deus, necessariamente vai ouvir de Deus que Ele, que é amigo do Senhor, que ele que busca intimidade com Deus será bênção, deverá ser bênção, deverá fazer da sua descendência bênção para as nações da terra. Intimidade com Deus é revelada, é manifestada, é vista na vida de alguém, quando esse alguém se importa com aquilo que Deus se importa, quando esse alguém deseja aquilo que Deus deseja, quando esse alguém busca aquilo que Deus busca, quando esse alguém quer aquilo que Deus quer. E o que Deus mais deseja nesse mundo, senão que o mundo o conheça? O que Deus mais deseja, senão que as pessoas saibam que Ele é Deus e que Ele as ama? O que Deus mais deseja, senão que o mundo seja salvo, conhecendo Jesus o Cristo?
Se assim não fosse, Jesus não teria vindo ao mundo. Se outra fosse a preocupação de Deus, se outro fosse o projeto de Deus, se outro fosse o plano de Deus, Jesus não teria vindo à face da terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Jesus veio, e Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para que o mundo conhecesse e fosse reconciliado com Deus. Jesus veio para que aquele que jamais tinha ouvido acerca de Deus pudesse ouvir e saber quem é Deus. Jesus veio para dizer para as pessoas intimidade com Deus, fazer a vontade do Pai, é conhecer o coração do Pai, e o coração do Pai bate em favor dos perdidos, em favor daqueles que ainda não o conhecem. Essas foram as últimas palavras que Deus trouxe a Abraão. O amigo, o companheiro, aquele que andava com Deus, aquele que conversava com Deus e dialogava com Deus. As últimas palavras que Deus trouxe para este homem foram essas. Nela, versículo 18 de Gênesis 22, na tua descendência, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Essas foram as últimas palavras que Deus trouxe a Abraão. As últimas. Você pode virar as páginas da Escritura e procurar outras vezes que Deus se revelou a Abraão e você não vai encontrar. Outros registros das palavras de Deus a Abraão e você não vai encontrar. Essas foram as últimas palavras que Deus trouxe para o seu amigo. Que a descendência dele possuiria a cidade dos inimigos. E nessa descendência todas as nações da terra seriam benditas. E quando o apóstolo Paulo reflete sobre esse texto lá em Gálatas 3:8, ele diz que Deus preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Intimidade com Deus está necessariamente ligado a se importar com aquilo com que Deus se importa. Intimidade com Deus está necessariamente vinculado com o amor pelas nações, com bênção sobre as nações da terra. E essas foram as últimas palavras que Deus trouxe a Abraão. E Deus trouxe essas palavras a Abraão depois que Abraão de fato provou que ele amava a Deus acima de todas as coisas, que ele se importava com Deus mais do que ele se importava com tudo. Você conhece muito bem a história de Abraão. Em Gênesis 12 nós ouvimos que lemos que Deus chama Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. E Abraão saiu de Harã, depois de ter saído de Ur dos Caldeus, e vai para a terra de Canaã. Abraão começa a levantar altares ali na terra de Canaã para invocar o nome do Senhor. E você conhece bem a história de Abraão. No primeiro momento de fome, Abraão desce para o Egito, e preocupado com aquilo que os egípcios iriam fazer com ele por causa de Sara, Abraão chega para a mulher e diz: se perguntarem sobre você, diga: é minha irmã. Abraão mente acerca de Sara, porque ele tinha medo daquilo que os egípcios podiam fazer com ele, contra ele. Abraão confiava em Deus, mas o seu coração ainda estava bastante temeroso quanto ao cuidado que Deus poderia derramar sobre a vida dele. Abraão sim confiava em Deus a ponto de sair da sua terra e da sua parentela, mas Abraão ainda não confiava em Deus suficientemente para acreditar que Deus o protegeria em todas as circunstâncias. E por isso que chegando no Egito, por causa daquela fome que havia na terra de Canaã, Abraão se volta para Sara e diz para ela: diga para todos que você é minha irmã. E você conhece a história de Abraão. Abraão, depois de sair do Egito, ele volta para a terra de Canaã, e ele e Ló se separam. Ló procura as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão procura a outra terra oposta a Sodoma e Gomorra. E ali Deus aparece novamente para Abraão e diz: Abraão, eu vou dar para você uma descendência, e ela vai possuir essa terra onde você está pisando os pés. Percorre toda essa terra, Abraão, que eu vou dar a você como herança essa terra. E Abraão começa a percorrer essa terra, e Abraão ouve o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, e ele levanta os nascidos em sua casa para libertarem Ló daquele cativeiro. E Abraão dá o dízimo de tudo que tinha, é verdade. Mas quando Deus fala da descendência de Abraão, Abraão diz que Eliezer viva perante o Senhor. E Deus disse: não, vai nascer de você
E Abraão, apesar de confiar em Deus, mas não conhecendo Deus tão intimamente, e porque não conhecia Deus tão intimamente, não conseguia confiar plenamente em Deus, Abraão vai e cede as palavras da sua mulher Sarai e se deita com Agar. Nasce Ismael. Ali está Abraão, um homem que já havia obedecido a Deus, um homem que já havia experimentado o cuidado de Deus, é um homem que andava com Deus, mas que ainda não tinha intimidade com o Senhor, a ponto de confiar plenamente no Deus Altíssimo. Nasce Ismael, e Deus aparece a Abraão novamente, e Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou fazer com que você tenha uma descendência que seja tão numerosa quanto os grãos de areia do mar, quanto as estrelas do céu. E Abraão diz: Ismael, viva na tua presença. E Deus responde: não, Sarai, a sua esposa, vai lhe dar um filho, o nome desse filho será Isaque. Abraão riu, Sara riu, nasceu Isaque. E depois que Isaque tem uma certa idade, no capítulo 22 nós lemos que Deus põe Abraão à prova. Abraão já havia caminhado com Deus por pelo menos 25 anos. Ele foi chamado para sair lá de Ur dos Caldeus. Quando ele foi chamado ele tinha 75 anos. E agora, depois do nascimento de Isaque, Abraão já tinha 100 anos. Portanto, 25 anos de caminhada com Deus, 25 anos de perseverança em caminhada com Deus, mas 25 anos de altos e baixos. Ora, Abraão confiava em Deus, que Deus lhe daria vitória contra os inimigos. Ora, Abraão voltava para trás e dizia: será que o Senhor vai cumprir a promessa? E vive Eliezer, e vive Ismael. Ora, Abraão dizia: Senhor, eu estou com o Senhor, e levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Ora, Abraão mentia acerca da situação da sua esposa por medo dos inimigos. Ora, ele dizia: eu confio em Deus. Ora, ele dizia: não, eu não confio tanto. Mas aqui está um momento chave na vida de Abraão. Deus põe Abraão à prova. Será que Abraão seria capaz de renunciar todas as coisas por causa do Senhor? Será que Abraão já conhecia a Deus suficientemente para dizer: sim, Senhor, eu abro mão de tudo? Eu sei que até mesmo se Isaque fosse sacrificado, o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo, porque um dia o Senhor me disse que de Isaque é que o Senhor faria nascer uma grande descendência. E foi o que aconteceu. Quando Deus falou com Abraão sobre Isaque, Abraão se dispôs, levantou-se e levou Isaque até o Monte Moriá para sacrificar Isaque, porque Abraão tinha certeza de que mesmo que se Isaque tivesse morrido, Deus era poderoso para fazê-lo ressuscitar, por causa da palavra que Deus havia trazido a Abraão anos antes, dizendo: em Isaque será chamada a sua descendência. E agora, só depois desse momento em que Abraão prova que de fato ele conhecia Deus, que de fato ele caminhava com Deus, que verdadeiramente ele tinha intimidade com Deus e sabia: Deus é o Todo-Poderoso e eu preciso abrir mão de tudo e de todas as coisas por causa do Senhor. Somente agora em que o coração de Abraão era totalmente do Senhor e que ele se entregava totalmente a Deus, é que Deus pôde pré-anunciar o Evangelho a Abraão, a sua aliança a Abraão, a sua palavra a Abraão, e confiar aquilo que lhe é mais precioso a Abraão, seu amigo, e lhe dizer: bem, Abraão, agora eu posso compartilhar com você aquilo que está no meu coração. Agora que você foi capaz de renunciar a tudo, agora que você de fato é meu amigo íntimo, caminha comigo, me ama, me conhece, sabe que eu cuido de você. Bem, Abraão, o resultado final da intimidade é que as nações vão ser abençoadas através de você. O final da intimidade é a bênção sobre as nações da terra. É impossível que uma pessoa diga: eu tenho intimidade com Deus, e não se preocupe com aquilo que aquilo que é importante para Deus. É impossível que uma pessoa diga: eu amo o Senhor, e se ajoelhe, e ore, e clame, e busque, e diga: eu tenho intimidade com Deus, eu vi a presença de Deus, eu vi a face de Deus. É impossível que essa pessoa não se importe com aquilo que é importante para o Senhor. É impossível que o coração dessa pessoa não bata pelas nações da terra. É impossível que essa pessoa não ouça do Senhor: as nações da terra serão abençoadas através de você ou através da sua descendência. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, as últimas palavras que ele ouviu de Deus.
Depois que ele, Abraão, foi posto à prova, depois que ele, Abraão, passou por aquela prova, depois que ele, Abraão, provou para si mesmo diante do Senhor que ele, Abraão, amava a Deus acima de todas as coisas, depois que ele, Abraão, provou para si mesmo e para o Senhor que ele estava disposto a renunciar tudo por causa do Deus Altíssimo, foi somente depois disso que Abraão ouviu da boca do Senhor: sim, Abraão, agora eu sei que você é capaz de me entregar todas as coisas. Sim, Abraão, agora eu sei que você me teme, porque você não negou o seu único filho. Sim, Abraão, agora eu sei que você me conhece e que você sabe que eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas. Agora sim, Abraão, eu sei que você é meu amigo, por isso eu compartilho com você aquilo que está no meu coração. Através da sua descendência, as nações da terra serão abençoadas. Através de você e do seu descendente, os povos ouvirão que existe um Deus no céu e na terra. Deus só compartilhou esse peso do seu coração com Abraão depois que Abraão se rendeu completamente ao Senhor. E Abraão se rendeu completamente ao Senhor somente depois que Abraão de fato se tornou íntimo e amigo de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que tinha plena certeza de que Deus era poderoso para levantar Isaque até mesmo do leito de morte, por causa da palavra que o Altíssimo havia dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Foi somente nesse momento, quando Abraão entregou tudo, quando Abraão confiou inteiramente em Deus. Intimidade significa confiança, intimidade significa entrega, intimidade significa renúncia, intimidade significa: eu confio em você, porque eu ando com você há muito tempo, eu sei que você é verdadeiro, eu sei que aquilo que você fala, você cumpre, eu sei que aquilo que você diz, você faz. Aqueles que são íntimos, eles confiam um no outro. E aqui nesse momento é que Deus pôde rasgar o seu coração para Abraão e dizer: Abraão, agora eu vou compartilhar com você. Agora que você mostrou para você mesmo diante de mim que você confia em mim, que você se entrega a mim, que você tem caminhado comigo, que você aprendeu de mim, que você me conhece. Agora, Abraão, agora sim, eu vou mostrar para você qual é o resultado dessa intimidade, qual é o resultado dessa confiança, qual é o resultado e a consequência dessa entrega. Sim, Abraão, agora eu vou dizer para você: na sua descendência, a sua descendência não vai somente possuir essa terra, a sua descendência não vai somente possuir as cidades dos inimigos, a sua descendência não vai ser somente tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar, mas a sua descendência, nela todas as nações da terra serão abençoadas. Sim, Abraão, isso é o que me importa. Intimidade com Deus não é apenas busca de Deus, não é buscar a Deus por buscar a Deus, não é orar por orar, não é orar para sentir cosquinha, não é orar para começar a pular de alegria e dizer: puxa, que presença gloriosa, maravilhosa de Deus. Não é simplesmente para chorar diante do Senhor. Intimidade com Deus precisa ter um resultado prático, e esse resultado prático precisa ser o resultado daquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é o amor pelas nações da terra, o amor pelo ser humano que um dia se perdeu há milhares de anos atrás no jardim do Éden, e que hoje precisa ouvir mais uma vez. E o Deus vivo e verdadeiro o chama para um relacionamento, o chama para uma transformação, o chama para intimidade com Ele. Não há como buscarmos, experimentarmos intimidade com Deus e permanecermos inertes, porque certamente ao ouvirmos Deus, ao conhecermos Deus, ao nos tornarmos íntimos de Deus, nós vamos querer fazer aquilo que Deus mais deseja, que é que o mundo o conheça. Esse foi o resultado e a consequência da intimidade de Abraão com Deus. Em nenhum momento antes Deus trouxe essa palavra para Abraão. Por quê? Porque apesar de Abraão caminhar com Deus, apesar de Abraão viver milagres de Deus, apesar de Abraão viver a proteção de Deus, Abraão não conhecia a Deus tão intimamente ao ponto de entregar-se a si mesmo, até esse momento. Agora sim, ele se tornou íntimo. E porque se tornou íntimo, Deus compartilhou os seus segredos com Abraão. A intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. E a aliança de Deus, a palavra de Deus, as boas novas de Deus,
se referem ao Evangelho sendo pregado em todas as nações da terra. Se o nosso coração não queima por isso, se o nosso coração ainda não foi despertado por isso, se nós ainda não ouvimos o Senhor Deus falar isso conosco, então nós não ouvimos ainda da intimidade do Senhor. Nós ainda não ouvimos do coração do Senhor. As nações da terra, 2/3 do planeta nem sabem quem é Jesus. Dois terços do planeta, 4 bilhões de pessoas no mundo nem sabem quem é Jesus. Por quê? Meus irmãos, e nós aqui no Brasil, vemos a igreja evangélica crescendo, vemos a igreja evangélica tomando espaços da nossa terra, mas por que não ouvimos de brasileiros ainda nas nações da terra, anunciando o evangelho àquelas pessoas que nem sabem quem é Jesus? Será que é verdade aquilo que outra vez disseram acerca de tantos avivamentos? São avivamentos de quilômetros de extensão, mas de milímetros de profundidade. Porque se o avivamento é profundo, as pessoas conhecem a Deus, e se elas conhecem a Deus, elas sabem o que está no coração de Deus, e se elas sabem o que está no coração de Deus, elas se importam com aquilo que é importante para o Senhor, e se elas se importam com aquilo que é importante para o Senhor, elas não conseguem dormir, não conseguem permanecer inertes e passivas, enquanto elas sabem que existem pessoas que não conhecem Jesus no planeta Terra. E por isso elas se inquietam. Precisamos fazer algo, precisamos nos mobilizar, precisamos ir ao alcance daqueles que não foram alcançados, porque foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele não veio para nos fazer cosquinhas, Ele não veio para nos levar a dançar, Ele não veio para nos fazer pular, Ele veio para que soubéssemos que Deus ama o mundo, e por isso Ele foi na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a razão da vinda de Jesus ao mundo, para que o evangelho seja pregado em todas as nações da terra. Que você conhece alguma pessoa que fosse mais íntima do Pai do que Jesus Cristo? Que pessoa aqui no nosso meio ousaria se levantar e dizer: eu tenho intimidade com Deus, mais do que Jesus Cristo? Porque conhecia o coração do Pai, e fazia apenas aquilo que ouvia o Pai dizer, e falava apenas aquilo que ouvia o Pai falar, e fazia apenas aquilo que o Pai fazia. Jesus veio ao mundo para dizer às pessoas que Deus as ama. E quando certa vez, depois de ter pregado numa determinada cidade, como lemos lá em Marcos capítulo 1, Jesus saiu para um lugar para orar sozinho, e aí veio Simão Pedro dizer para Jesus: mestre, todos te procuram. Qual foi a resposta de Jesus? Maravilha, já tem uma multidão, vamos começar uma congregação. Maravilha, é isso mesmo, chame as pessoas, Pedro, reúne as pessoas, vamos levantar as paredes, vamos permanecer aqui. Foram essas as palavras de Jesus? Não foram. As palavras de Jesus foram as seguintes. Versículo 38 do capítulo 1 de Marcos. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Eles já ouviram? Ótimo, Simão. Mas mestre, estão te procurando, querem ouvir mais. Não, Simão, eles já ouviram. Existem outras pessoas que ainda não ouviram. Eu vou até essas pessoas, porque elas também precisam saber e conhecer a mensagem do Pai. Intimidade necessariamente gera responsabilidade, necessariamente faz com que a pessoa conheça aquilo que está no coração do Pai e queira fazer aquilo que está no coração do Pai. Quando Isaías viu Deus, e quando Deus falou com Isaías,
Qual foi a pergunta de Deus para Isaías? Lá está em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E Isaías conta a visão dos serafins, que voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Até então Isaías não tinha ouvido Deus. Isaías gritou: ai de mim, e sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor. E diz o texto que um serafim voou até Isaías com a brasa tirada do altar, e tocou os lábios de Isaías e disse: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Até aí Isaías ainda não havia ouvido Deus, até aí Isaías ainda não havia ouvido o coração de Deus. Isaías era um profeta, ele vivia no templo, ele dizia para as pessoas acerca de Deus, ele dizia para os outros: ai de você, ai de você, ai de você. Mas ele mesmo, Isaías, ainda não tinha ouvido Deus. Mas naquele ano ele teve um encontro com o Senhor, ele viu a glória do Senhor. E qual foi a primeira pergunta que Isaías ouviu de Deus? É exatamente aquela pergunta que move o coração de Deus, e que Deus faz a mim e a você nessa manhã, e que Deus tem feito a mim e a você desde o dia em que conhecemos a Cristo. Que pergunta é essa? Qual foi a primeira palavra que Isaías ouviu de Deus? Isaías ouviu aquilo que é importante para Deus, aquilo que movia o coração de Deus. Lá estava Isaías na presença do Senhor, vivendo aquele momento de intimidade, aquele momento de entrega, aquele momento de glória, aquele momento de êxtase. E o que foi que ele ouviu? Isaías: vou dar a você uma casa na praia, 3 casas na montanha, muitos carros, e eu farei de você um homem rico. Foi isso. Isaías: muitas pessoas seguirão você, e haverá grandes ajuntamentos quando você abrir a boca. Isaías: foi isso. O que foi que Deus falou com Isaías? Quais foram as primeiras palavras que Isaías ouviu da boca do Senhor? Depois disso, diz Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia... Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O encontro com Deus, a intimidade com Deus, leva a pessoa a ouvir essa mesma pergunta que Abraão ouviu de Deus, uma afirmação: em você, Abraão, agora que você se entregou, agora que você me conhece, agora que você confia em mim, eu posso revelar o meu coração para você, Abraão. Em você serão benditas todas as nações da terra. As nações da terra precisam ser benditas, elas precisam ser abençoadas, e serão através de você, Abraão. Essas foram as últimas palavras que Deus trouxe para Abraão, fechando a revelação dada a Abraão. E agora vemos o mesmo em Isaías. Isaías vê o Senhor, vê a glória do Senhor, e êxtase, os céus abertos, serafins voando, cantando, aqueles coro angelical: santo, santo, santo. Lá estava aquela visão de anjos. E quantos hoje em dia têm visão de anjos e se curvam diante da visão de anjos? Quando alguém diz: tem um anjo ali, tem um anjo acolá, as pessoas começam a pular e caem no chão e dizem: oh glória, oh glória, oh glória, e saem dali do mesmo jeito, sem se importar com o perdido. Será que essas pessoas de fato ouviram Deus? Isaías ouviu, ele viu e ouviu. E a palavra que ele ouviu da boca de Deus foi essa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Existem milhares e milhares em tribos indígenas no Brasil, e Deus está a perguntar: quem vai me ouvir? Quem ouve o meu chamado? Quem ouve a minha palavra? Quem é meu amigo íntimo, que está com os ouvidos atentos para ouvir o que eu já tenho dito há tanto tempo? Quem irá pregar aos índios do Brasil? Milhões e milhões na Indonésia, e nem sabem quem é Jesus, estão perdidos na adoração de muitos deuses, presos por demônios, completamente cegos e doentes, e Deus está perguntando: quem enviarei para a Indonésia? Quem vai? Quem vai?
quem de fato tem se relacionado com Deus. Esse tem ouvido a voz de Deus e a pergunta do Senhor, o soberano. Tem ouvido o coração dele. E o coração de Deus pulsa de amor pelos perdidos. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem irá? Quem irá? Quem irá? Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para dizer às pessoas que elas são amadas de Deus. Jesus veio ao mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Jesus veio ao mundo para dizer a todos, que todos são alvos do amor e da compaixão do Altíssimo. E quando alguns queriam prender Jesus em uma sala, quando alguns queriam prender Jesus entre quatro paredes, Jesus logo se levantava e dizia: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Ele é como um pastor que vai atrás daquela ovelha perdida. É para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus, o que mais conhecia e conhece o coração do Pai, o que mais tinha e tem intimidade com o Pai, e quando o Pai lhe compartilhou que havia uma mulher lá em Samaria que precisava de salvação, nós lemos lá na Escritura que Jesus estava a caminho de uma outra cidade, mas lemos ali, era necessário passar por Samaria. Por quê? Os samaritanos não se dão bem com os judeus. Mas por quê? Porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele entra no mar e decide ir à região de Gadara, por quê? Uma região onde havia pessoas que criavam porcos, animais imundos para os judeus. Por quê? Porque ali havia um homem que precisava ser liberto do poder dos demônios. Porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. As multidões seguiam Jesus e rodeavam Jesus e queriam parar Jesus. Mas Jesus, que sempre teve a consciência daquilo que sempre esteve no coração do Pai, não se deixou nunca parar pelas multidões. Jesus sempre esteve no caminho para buscar aquele que se havia perdido. Tão diferente do que acontece hoje em tantos lugares. Em muitos lugares a ênfase está multidões, grande, multidões. Uma palavra profética para uma pessoa é sempre multidões, multidões, multidões. Mas Jesus deixava as multidões para ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Se importava com aquele um, com aquele um, com aquele um. Precisamos voltar para a perspectiva de Cristo. Parar por causa de um só. Apenas um. Deus tirou Filipe lá do avivamento em Samaria. E avivamento tremendo, milagres acontecendo, curas, sinais, maravilhas. E o Espírito Santo se volta para Filipe e diz: Filipe, vai lá para aquele caminho deserto que desce para a cidade tal. Por quê? Por causa de um eunuco etíope que estava passando por aquele lugar e que era amado do Senhor e que precisava ouvir o Evangelho de Cristo. Porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ali já tinha muita gente, a glória de Deus já estava em Samaria, já havia muitos pregando e anunciando Jesus. Mas aquele etíope também precisava saber quem é Jesus.
E Filipe, tão íntimo do Pai, obedeceu ao Senhor. Para alguns hoje seria loucura. Que isso, vai deixar essa multidão, essa congregação enorme? Que isso, você é louco? Não é questão de loucura ou de sanidade, é questão de obediência à voz do soberano. Existe alguém ali que nunca ouviu o Evangelho, e foi para isso que Jesus veio ao mundo, para que aquelas pessoas que nunca ouviram ouçam, para que aquelas pessoas que não sabem fiquem sabendo que Deus as ama, e que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É isso que pulsa no coração de Deus. Lá estavam os apóstolos reunidos no cenáculo, buscando intimidade com Deus, buscando a presença de Deus. Jesus já havia subido aos céus, já havia dito que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Lá estavam buscando a presença de Deus, relacionamento com o Pai, intimidade com Deus. E então o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, o que houve com aqueles homens e com aquelas mulheres? Eles ficaram sapateando e pulando e dançando ali naquele cenáculo, ou eles saíram pelas ruas para dizer quem é Jesus Cristo? Eles saíram pelas ruas porque eles sabiam muito bem que o propósito da descida do Espírito Santo é que aqueles homens e mulheres fossem testemunhos de Cristo em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É para isso que o Espírito Santo veio, para que os outros que não sabem quem é Jesus fiquem sabendo que Cristo morreu por eles na cruz do Calvário. A intimidade com Deus levou essas pessoas a cumprirem o propósito de Deus. O enchimento do Espírito Santo levou essas pessoas a cumprirem o propósito de Deus. E Deus continua a perguntar: quem enviarei para Bangladesh? Quem irá para Mianmar? Quem irá para o Iraque? Para o Afeganistão? Quem irá para o Uzbequistão? Quem irá? Quem irá para o Cazaquistão? Quem irá? Essa continua sendo a pergunta que Deus continua a fazer. Ele está em busca daqueles que de fato são íntimos, e que porque são íntimos estão com os ouvidos atentos àquilo que está no coração dele, e porque estão com os ouvidos atentos ao que está no coração dele, conseguem ouvir essa pergunta dele e dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu irei por ti, eu irei por ti. Mas de fato, só depois de terem passado pela experiência de Abraão é que conseguirão ouvir a palavra do Senhor. Só depois de terem passado pela experiência da renúncia, do abrir mão de tudo, da confiança plena, da entrega total. Esse é o lugar da intimidade, da entrega total, do oferecimento daquilo que é mais amado, por causa da confiança no Senhor, do abrir mão de tudo, pela certeza de que o Senhor cuida, pela certeza de que o Senhor supre, pela certeza de que o Senhor protege, pela certeza de que o Senhor vai à frente, pela certeza de que aquele que chamou, não apenas chamou, mas acompanha, vai do lado, está do lado durante todos os dias da resistência. Essa é a palavra do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas essa palavra o Senhor Jesus disse para aqueles que estão no caminho. Ele não disse para aqueles que permaneceram parados, mas Ele disse para aqueles que estão no caminho. Essas foram as palavras do Senhor. Ele disse: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus está ao lado daqueles que estão no caminho, estão indo, fazendo discípulos de todas as nações. Esses podem ter a certeza da presença de Jesus com eles, da companhia de Jesus com eles, da intimidade de Jesus nos seus corações, e por isso eles vão, sabendo que aquelas portas que estão fechadas, Deus irá abri-las, aqueles caminhos que estão tortuosos, Deus vai endireitá-los. Que aquele que chamou, Ele é fiel. Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. As últimas palavras de Deus a Abraão são palavras que fazem referência a todas as nações da terra. E as nações da terra são tantas
quantas forem as línguas e culturas diferentes no nosso planeta. E a promessa de Deus a Abraão é que todas as nações seriam abençoadas através do descendente de Abraão, que é Cristo. Quando Pedro estava num momento de intimidade com Deus, ele teve um êxtase. Você se lembra desse episódio? Ele estava na casa de Simão o curtidor, estava lá no alpendre, e ele orava. E enquanto ele orava, ele teve uma visão. E qual foi a visão que Pedro teve de Deus? Ele teve uma visão de um lençol descido do céu à terra, seguro pelas 4 pontas, com animais de todos os tipos dentro daquele lençol, e Deus dizia para Pedro: mata e come. Por 3 vezes essa visão veio a Pedro, e Pedro ainda não entendia o que o Senhor queria lhe dizer com essa visão. Quando chegaram alguns homens vindos da parte de Cornélio para procurar Pedro, o Espírito Santo disse para Pedro: Pedro, vai com eles. Até então o Evangelho ainda não havia chegado aos gentios. Ali estavam os gentios precisando ouvir acerca de Jesus, precisando ouvir o Evangelho, mas ali estavam as pessoas ainda endurecidas para pregar o Evangelho para os gentios. Então Pedro, buscando intimidade com Deus, relacionamento com Deus no seu tempo de oração, ouve exatamente essa palavra de Deus: Pedro, a quem enviarei para pregar o Evangelho aos gentios? Quem vai? E quanto a Paulo, o que é que movia o coração do apóstolo Paulo? Paulo que buscava intimidade com Deus, Paulo que buscava relacionamento com Deus, Paulo que buscava entregar a sua vida constantemente ao Senhor, Paulo que havia experimentado da parte de Deus sinais, milagres, prodígios, curas maravilhosas, que havia implantado igrejas em diversos lugares, que tinha a ousadia de dizer para as pessoas: sejam meus imitadores, me imitem, como eu imito a Cristo. O que é que batia no coração de Paulo, se não o mesmo que batia no coração do Deus Altíssimo? O que é que bate no nosso coração? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte, no capítulo 15, versículo 18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Qual era a prioridade de Paulo? Pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Essa era a prioridade do Evangelho de Paulo. Onde eu vou pregar? Não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas onde Cristo ainda não foi anunciado, porque está escrito: hão de vê-lo aqueles que não receberam notícia dele. Essa era a motivação do coração de Paulo, essa era a prioridade de Paulo. E por quê? Porque era essa a prioridade de Paulo, porque é exatamente essa que é a prioridade do coração do Pai. Que aqueles que não sabem quem é Jesus tenham notícia de Cristo. Intimidade necessariamente conduz à responsabilidade, e conduz à responsabilidade porque aquele que tem intimidade conhece o que está no coração do Pai. E o que está no coração do Pai? O amor pelos perdidos, o desejo que todas as pessoas sejam salvas.
nele, nessa descendência, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus compartilhou com Abraão, com Isaías, foi isso que Jesus veio trazer, foi exatamente isso que a igreja lá no início entendeu. Era uma igreja que era uma igreja no caminho, era conhecido como os do caminho, porque eles não estavam parados, eles permaneciam ainda em tendas, eles reconheciam que eram peregrinos e forasteiros nessa terra, eles estavam em busca da pátria celestial, e por isso eles não tinham tempo a perder, eles estavam sempre no caminho, anunciando Cristo àquelas pessoas que ainda não sabiam quem era Jesus, para que aquelas pessoas fossem salvas, e aquela casa que tem fundamentos, ela fosse edificada por pedras vivas. Por isso eles eram conhecidos como os do caminho. Eles estavam sempre no caminho, andando em direção, em movimento, para que aquelas pessoas que não sabiam que era Cristo viessem a conhecer Cristo através da vida da igreja. E assim aconteceu na igreja primitiva. E assim aconteceu em tantos momentos quando a igreja passou por avivamentos. Todos já conhecem a história dos morávios. Pessoas que haviam fugido da guerra em seu país, vieram a se encontrar num terreno de um homem chamado Zinzendorf. Pessoas de diversas denominações, luteranos, livres, congregacionais, calvinistas. Mas um dia em que eles tiveram um encontro com Jesus, e eles relatam essa experiência, estavam num culto juntos, e a presença de Deus veio sobre aquele lugar. Eles tiveram uma visão daquele cordeiro como se tivesse sido morto num altar, sangrando. E a resposta imediata daquelas pessoas, depois daquela experiência com Jesus Cristo, aquela experiência com a presença de Deus, foi uma só: precisamos pregar. E assim, aqueles homens e mulheres saíram por todo o mundo para pregarem o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conheciam o Evangelho. A intimidade com Deus gerou neles a convicção de que deveriam se importar com aquilo que é importante para Deus, buscar e salvar o perdido. E naquela igreja, 1 em cada 12 estava no campo missionário, pregando o Evangelho onde Jesus ainda não havia sido pregado. E começou com 2 jovens que queriam pregar o Evangelho para os escravos e não conseguiam acesso ao coração dos escravos. Mas eles amavam tanto o Senhor Deus e amavam tanto o que Deus ama, que eles se venderam como escravos para estarem entre os escravos, para pregarem para os escravos, para que aqueles homens conhecessem Jesus. Eles se dispuseram a renunciar tudo, assim como Abraão, assim como Isaías, assim como os apóstolos, assim como Paulo, assim como Cristo. E deixou os céus, deixou a glória, esvaziou-se de si mesmo, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E esses homens fizeram o mesmo, deixaram a própria liberdade, porque mais importante do que a liberdade é que aquele outro que está perdido conheça Cristo e saiba que Deus o ama. E assim começou o movimento na igreja dos morávios. Eles saíram para os 4 cantos da terra, dizendo para todas as pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Intimidade leva a pessoa a se importar com aquilo que é importante para Deus. Quando fecharam as portas da igreja para John Wesley, ele subiu e fez do túmulo do seu pai o seu primeiro púlpito, porque algo queimava no coração dele: as pessoas precisam saber quem é Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. Se fecharam as portas para mim aqui, eu não ficarei parado, eu encontrarei um outro lugar e irei adiante. Não conseguirão me parar, porque o mundo precisa saber quem é Jesus Cristo. O mundo precisa conhecer o Redentor. O mundo precisa conhecer aquele que entregou a vida pelo mundo. Era somente isso que ardia no coração daquele jovem chamado Wesley. Quando o seminário expulsou o David Brainerd da escola, aquele jovem com um pouco mais de 20 anos pegou o seu cavalo
e começou a cavalgar em direção às tribos indígenas dos Estados Unidos, porque ele havia recebido notícia de que aqueles indígenas estavam perdidos nas mãos de Satanás. Mesmo que não houvesse seminário, mesmo que não houvesse plataforma, mesmo que não houvesse púlpito, mesmo que não houvesse multidões, havia pelo menos um perdido na face da terra, e se houvesse um perdido, aquele crente ia atrás daquele homem, para que ele soubesse quem é Jesus Cristo. E foi exatamente isso que Brainerd fez. E por dias e dias, se você tiver a oportunidade de ler o diário de David Brainerd, você o verá quedado na presença de Deus, ajoelhado, e ele clamava: Senhor, salva os perdidos, salva os perdidos, salva os perdidos, muda o coração dos índios, ó Deus, faça obras de transformação nesses corações. Essa era a oração daquele homem íntimo de Deus, por causa da palavra que Deus havia dado lá a Abraão: Abraão, o propósito final é que todas as nações sejam abençoadas pela sua descendência, e a descendência de Abraão é Cristo, como Paulo escreve lá em Gálatas. E começou um avivamento entre os índios norte-americanos, por causa desse homem, que na busca da intimidade com Deus, conseguiu ouvir o que Deus já estava falando há muito tempo: quem enviarei para pregar o evangelho para os índios? E assim aconteceu na Coreia esse ano. A Coreia foi destruída pela guerra, e o país se tornou tão pobre que as pessoas tinham que comer das folhas das árvores nas ruas. E certa vez um visitante chegou ali na Coreia do Sul, e ele viu as árvores todas sem folhas, desfolhadas. Ele perguntou: onde estão as folhas das árvores? E aquelas pessoas responderam: nós as comemos por causa da fome. Mas por causa daquele deserto pelo qual passava a Coreia do Sul, a igreja começou a orar. A igreja começou a orar. A igreja começou a orar. E hoje as maiores igrejas do mundo se encontram lá na Coreia do Sul. Mas não as maiores igrejas do mundo apenas se encontram na Coreia do Sul. Uma das maiores forças missionárias do mundo veio da Coreia do Sul, porque as pessoas que buscam intimidade com Deus ouvem o coração de Deus, e o coração de Deus pulsa pelos perdidos, para que aqueles que não ouviram Jesus o ouçam, porque a prioridade de Deus é que aqueles que não ouviram acerca de Cristo o ouçam. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos o direito de ouvir o evangelho 2 vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez. Intimidade com Deus faz nascer no coração da pessoa a convicção de que ela deve se importar com aquilo que é importante para Deus. E você já deve ter ouvido falar do avivamento que está acontecendo na China. Está acontecendo um avivamento na igreja chinesa, na igreja subterrânea. E aquelas pessoas têm buscado a Deus, têm orado ao Senhor, têm clamado ao Senhor. E sabe qual é o resultado da intimidade com Deus? A preocupação com os perdidos, com aqueles que não ouviram. É inevitável. É inevitável. É exatamente o que tem acontecido na igreja chinesa. Aquelas pessoas têm conhecido a Deus, e porque têm conhecido a Deus, têm ouvido a voz de Deus, e porque têm ouvido a voz de Deus, têm ouvido Deus dizer: quem enviarei? E porque têm ouvido a pergunta de Deus, eles têm dito: eis-nos aqui. E a igreja chinesa está se mobilizando para fazer o caminho de volta a Jerusalém. Esse caminho de volta a Jerusalém tem um propósito. Não é simplesmente chegar a Jerusalém, é caminharem a pé da China a Jerusalém, porque entre a China e Jerusalém está todo o Oriente Médio, todo o mundo muçulmano. Eles vão como aquele rolo compressor de Deus, caminhando pelo mundo muçulmano, para dizer para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e que só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso que a igreja chinesa está se mobilizando. Não para ficarem simplesmente pulando, se alegrando, mover do Espírito, não. Eles ouviram Deus. Não porque Deus somente falou com eles. Não, Deus já tem falado em toda a terra, sua voz
se faz ecoar por toda a terra, e a voz de Deus continua a mesma pergunta: quem enviarei? Eles simplesmente se colocaram diante de Deus, experimentaram intimidade com Deus, e nessa intimidade com Deus, por causa dessa intimidade, eles tiveram os ouvidos abertos e atentos àquilo que Deus já tem dito. Amém! Que coisa boa, gente! Que palavra sensacional, né? O pastor Gustavo Bessa sempre abençoando a nossa vida com suas palavras expositivas. Eu sempre sou muito abençoado com a vida dele. Espero que você também tenha sido. Afinal, eu sempre digo aqui, esse é o nosso objetivo, abençoar você. Antes de eu ir embora, sempre como eu faço aqui, se inscreva no canal da Rede Super de televisão. Tem tantos Lagoinhas Avivas aí que você perdeu, né? Então, volta lá, veja os nossos programas, reveja. Às vezes tem momentos ali que você até viveu no ano de 99, 2000. A gente tem tantos membros da Lagoinha que estão com mais de 25 anos aí de igreja. Às vezes você estava até lá e quer relembrar esses conteúdos. Então vai lá no YouTube e reveja tudo, tá legal? Agora sim eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Que Deus te abençoe e um abraço.